Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 34. Vamos ler, irmãos, de maneira responsiva. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. E no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um dos assuntos, de fato, que mais repercutiram essa semana na internet foi o que, irmãos? A entrevista do Silas Malafaia lá no programa da Marília Gabriela. Se você não viu, você precisa ver, depois tire as suas conclusões, tá? Essa entrevista inteira está no YouTube, foi semana passada, foi no domingo passado à noite, e até hoje foi a maior audiência do programa da Marília Gabriela, a entrevista que ela fez com o pastor Silas Malafaia. E muita gente perguntou para muita gente, e perguntou para mim também, obviamente: pastor, o que é que você achou da entrevista? Não tem jeito, qualquer rodinha que eu sentei, seja de familiares ou amigos, todo mundo fez perguntas sobre esse assunto. Eu não vou falar aqui nas minúcias, mas vou falar aqui de maneira geral. Bom, o que é que eu achei da entrevista? Existem aspectos extremamente positivos naquilo que ele disse. A posição do pastor em relação a temas polêmicos, como, por exemplo, o homossexualismo. Isso foi uma questão bem colocada, bem interessante. A defesa da dignidade dos pastores foi uma coisa muito interessante que ele colocou ali, e diversos outros aspectos. Como eu falei, eu não estou aqui para fazer uma ponto a ponto aquilo que é interessante, depois a gente pode fazer isso numa roda mais informal, mas existem coisas, obviamente, que não foram tão interessantes, e acho que a principal dela, e apesar de ter sido isso um momento assim, pequeno dentro da entrevista, é alguma coisa grande, que tem argumentos que são assim, né, irmãos? A gente fala... comentei isso com a Rafaela: a pessoa é maravilhosa, nunca teve um defeito, só teve um defeito: matou minha mãe. Pessoal, a vida inteira é ilibada, mas um ato, às vezes uma frase, por menor que tenha sido, ela é de fato uma frase que faz toda a diferença, como por exemplo, que Deus trabalha com recompensa. Essa frase foi uma frase bem esquisita, de acordo com a palavra de Deus, porque é óbvio que Deus recompensa de maneira muito especial aqueles que são obedientes a Ele. Há promessas disso em relação à palavra de Deus, mas quando a gente fala que Deus trabalha com recompensa, a impressão que nós temos é que Deus só vai agraciar aqueles que o obedecem. Então, peraí, se Deus só vai agradecer aqueles que obedecem, quem será salvo, meus irmãos?
Em primeiro lugar, existe um presente de Deus que você não merece, que você não fez nada, que você foi obediente, chamado salvação. E ainda quando nós estamos em pecados, isso veja o profeta Oséias que fala sobre isso, naquela relação com Gomer, ainda assim Deus nos abençoa, mas Deus nos abençoa inclusive para a gente voltar ao caminho dele, quando a gente está em pecado. Não é que Deus diz, está tudo bem, tudo tranquilo, mas Deus vai lá nos abençoando, envia a sua graça até para que a gente se reerga. E alguns aspectos, algumas coisas que eu acho que são questionáveis, sobre de fato o que ele acredita sobre a teologia da prosperidade. O que ele falou é maneira interessante, a minha pergunta fica, será que é isso de fato que ele prega? Quando eu vejo as pregações dele, as coisas não são bem assim. Só para você entender, teologia da prosperidade é uma coisa muito simples, nós já falamos aqui isso várias vezes. A teologia da prosperidade, ela afirma que Deus trabalha com recompensa, obviamente, e que Deus vai fazer você prosperar na medida em que você for obediente a Ele. Mas que tipo de prosperidade e que tipo de obediência? Na teologia da prosperidade, a obediência está muito mais sacramentada na questão dos seus dízimos, das suas ofertas, na questão financeira. E por causa disso, Deus retribui aquilo que você faz por uma lei de recompensa, dando para você questões financeiras, saúde financeira e saúde emocional e saúde física, principalmente. Descartado até um pouquinho a questão da saúde espiritual. Então, se você está doente, você precisa oferecer alguma coisa para Deus, é porque você está sendo infiel em alguma área. Se você está mal financeiramente, você precisa ser mais obediente na questão do seu dízimo. E assim por aí vai. A questão da prosperidade que ele trabalha lá, ele vai dizer que a teologia da prosperidade não é exatamente isso, daquilo que ele prega. É a prosperidade no sentido completo, de que quando você é obediente a Deus, você até pode ganhar pouco, você pode até não ter tanta saúde, mas você vai ser uma pessoa mais plena. A questão que fica, esse é um ponto de interrogação, será que é isso mesmo que ele fala no púlpito? Se você acompanha um pouco das polêmicas, especialmente lembra daquela história da Bíblia de R$900, que depois baixou para R$700, você se questiona se é isso de fato daquilo que ele acredita. Mas, e depois a gente pode conversar isso em particular, sobre todos os outros pontos, alguns pontos que eu vou dizer para você, mais uma vez digo, interessantíssimos, vale a pena, abstrai às vezes o jeito que ele fala, mas são interessantíssimas. Mas o que chamou a atenção foi, de fato, a repercussão que essa entrevista tomou, não apenas no meio evangélico, mas no meio secular, daqueles que ainda não conhecem a Deus de fato. E eu acho que a repercussão ela teve, e aconteceu do jeito que foi, porque nós ainda vivemos, numa cultura messiânica que tem elevado aos pastores e a liderança das suas igrejas a um lugar de celebridade. Não é verdade, irmãos? A gente ainda tem essa expectativa do profeta, do nosso líder, do grande pastor, e eu não estou falando de Jesus, eu não estou falando do nosso Messias, eu estou falando de alguém humano que vem aqui para trazer uma resposta à altura, digna e elevada para o povo evangélico brasileiro. E o que eu acho, meus irmãos, quando a gente fala, e acaba por isso, a gente elevando as pessoas, essas lideranças, a um status de celebridades, isso acaba trazendo para a gente uma certa confusão e diversos desvios. Mas não, irmãos, que nós não tenhamos que tratar a liderança com dignidade, que é diferente de tratar a liderança como celebridade. Dignidade é uma coisa, celebridade é outra. E isso, meus irmãos, e aí enfatizando essa questão de tratar com dignidade, isso não tem a ver apenas com finanças. Porque quando a gente hoje usa inclusive esse termo, a gente tem que tratar o pastor, os missionários com dignidade. Em 90% dos nossos casos, o que a gente está por detrás, e não há nada errado nisso, nós estamos tratando primordialmente de uma questão financeira. Mas isso tem a ver também com amor, tem a ver com respeito, tem a ver com carinho. E listei aqui algumas coisas que pouca dignidade acaba trazendo. Pouca dignidade traz consequências danosas à vida dos pastores que acabam se ferindo dentro de um contexto de muita pressão. E aí eu estou falando, esquece talvez um pouco só essa questão financeira, pensa na dignidade numa questão macro. Isso é verdade. Quando tem pouca dignidade, e isso a gente ouve relatos aí o tempo inteiro,
acaba ferindo o coração do pastor, acaba ferindo o coração da família pastoral, e o contexto sempre, às vezes, é de pressão, de cobrança, enfim. Quando você traz pouca dignidade, as consequências são ruins dessa maneira. Pouca dignidade traz consequências danosas à família dos pastores, que acabam se ferindo e trazendo infelicidade para um lar que acaba sendo destruído. Graças a Deus, não estou falando aqui da Igreja da Gávea, em nenhum desses momentos somos tratados aqui com carinho, com respeito, com uma dignidade absoluta, e falo isso em nome de todos os 4 pastores aqui, tenho certeza disso. Mas você já deve conhecer uma história de alguém, de algum pastor, de algum missionário, de algum líder da igreja, que além dele se ferir, a família acabou sendo prejudicada por, às vezes, toda sorte de comentários ou de falta de carinho que as pessoas deram em relação a ele. Você já deve conhecer histórias parecidas como essa. Pouca dignidade traz consequências danosas para a igreja. É para o pastor, é para a família e também para a própria igreja, já que a relação fica prejudicada. Porque os 2 lados não se entendem. E aí, às vezes, fica a resposta, e eu já vi isso acontecer, infelizmente, em algumas igrejas, a resposta acaba vindo do púlpito. E aí o púlpito acaba sendo uma grande bronca para a igreja, né, o sermão, e com contrapartida, depois que acaba o sermão, é um tititi em relação à vida do pastor, e essa relação fica horrível, o clima fica ruim, e é isso uma das consequências que pouca dignidade traz na vida do pastor e na vida da própria igreja, já que o clima se transforma dessa maneira. Mas, por um outro lado, cultuar a liderança como essa celebridade, ou quase como um semideus, também traz consequências terríveis e igualmente danosas. Tanto esse extremo como aquele outro são nocivos para a igreja. Primeiro, o status de celebridade tira a liderança do lugar de vaso e coloca ela no lugar de protagonista da história. Não é mais Deus o alvo, mas ele ficar no lugar de Deus. A glória de Deus nesse sentido é perdida. A coisa só funciona quando o fulano de tal prega. A coisa só funciona quando ele está presente. E a gente vai elevando ele a um status quase de intermediário, de que quando eu só sou abençoado, quando fulano de tal faz isso, isso ou aquilo. E hoje a gente vive no nosso Brasil um status de celebrização ou protagonização de muitas das nossas lideranças evangélicas. Isso não é saudável, porque isso tira a glória de Deus e tira a relação da pessoa direta com Jesus Cristo, quando é colocado ali um intermediário que não existe. O status de celebridade, em segundo lugar, o que traz de consequência danosa? Enche de vaidade o coração da liderança. A Bíblia diz o que lá em Provérbios 16, 18? Que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E quando a gente fala de vaidade, meus irmãos, talvez nós estejamos falando do pecado, humanamente falando aqui, irmãos, e perdoe a heresia, número 1, quando a gente vê a queda de algum líder, seja ele evangélico ou não, tá, irmãos? Seja ele um líder cristão ou não, quando ele acaba se achando grande coisa, até os seus ouvidos se tapam para qualquer crítica, e isso acaba, obviamente, ele enfiando os pés pelas mãos. Não é nem um pouco diferente dentro de um contexto cristão evangélico. A gente já ouviu relatos por aí, você sabe muito bem disso, de que às vezes a gente pensa, o líder caiu porque ele fez isso, isso e aquilo, mas o que estava na verdade, às vezes confessado pelo próprio líder, foi que a vaidade tomou o coração dele, e isso acabou tirando ele dos caminhos do Senhor. E o status de celebridade, e funciona como uma coisa meio de retroalimentação, não é verdade? O líder se acha como tal, e a igreja acaba colocando um pedestal, e ele sobe no pedestal, e aí se acha mais ainda, e a igreja dessa maneira o cultua, e aí os dois vão alimentando essa realidade, onde ninguém, absolutamente ninguém, acaba ganhando. O status de celebridades, em terceiro lugar, prejudica a igreja, que já não olha mais para Cristo, mas olha para o seu líder. Eu li um texto, um livro bem interessante, um livro fininho, chamado Feridos em Nome de Deus. Se você não leu, vale a pena ler. É a história, é um relato de uma jornalista de São Paulo, onde ela vai relatando
várias pessoas que foram feridas dentro da igreja, especialmente pelos seus pastores, pela sua liderança. É o relato das pessoas que foram feridas. Mas uma das coisas que é interessante e que mostra bastante isso, é por que essas pessoas são feridas, muitas das vezes, porque obedecem cegamente a sua liderança. E quando eu digo cegamente, é independente do que a palavra de Deus diz, e vai percebendo certas coisas, e a pessoa, essa liderança vai tomando um lugar maior do que ela devia. E aí tem uma crítica feita pelo pastor Osmar Ludovico, um grande homem de Deus, da comunidade de Jesus, onde ele fala exatamente isso, ele e o Ed René Kivitz, que talvez o trabalho nessa coisa de o que eu faço com a minha vida, pastor? O que eu faço diante dessa decisão? E onde às vezes a situação mais cômoda é a liderança dizer, faça isso, e você obedecer. E ele fala assim, que o trabalho na verdade é expor o que a Bíblia fala a respeito daquele assunto, e deixar a pessoa com Deus resolver aquilo. Não é determinar como um cabresto aquilo que vai ser feito, mas olha, a Bíblia fala exatamente esse assunto, esse é o caminho que você deve tomar, de acordo com a palavra de Deus, etc, etc, etc. E a pessoa, obviamente, poder tomar a sua decisão sozinha, baseado na palavra de Deus. Mas o nosso trabalho é expor o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E toda vez que isso muda, e acaba sendo, pastor, com quem eu namoro? Com fulano. Pastor, casa ou não casa? Casa. Pastor, noivo ou não noiva? Não noiva. Termina o noivado, termina o casamento. E coisas assim, parece que é muito interessante que venha a profeta de Deus, a voz de Deus, mas as consequências disso são extremamente danosas, porque se assume um lugar quase como a voz de Deus, ipsilítere naquele momento, o que na verdade não é. O trabalho é, obviamente, expor as escrituras sagradas naquilo que ela tem a dizer sobre um determinado assunto. E tudo isso para dizer, meus irmãos, e é importantíssimo porque esse assunto é extremamente atual, que se tem um homem na Bíblia que sabe o seu lugar, esse homem é João Batista. Olha como ele não deixou em nenhum momento, apesar de muita gente querer, que ele se elevasse ao status de celebridade da sua época. Ele não permitiu. Judeus e sacerdotes haviam sido enviados para falar com João Batista, para fazer a seguinte pergunta, afinal, João Batista, quem é você? Quem é você, João Batista? E por que é que fizeram essa pergunta para João Batista? Por que afinal ele despertou esse tipo de curiosidade por esses judeus e por esses sacerdotes? Bom, se existe algo que irritava muito as pessoas naquela época, a grande liderança religiosa, era a popularidade dos seus outros líderes. E vamos ver aqui esse primeiro texto no PowerPoint, que é o texto de Mateus capítulo 3, versículos, perdão, irmãos, 5 e 7, o que a Bíblia tem a dizer sobre a popularidade de João Batista. Vamos lá, Mateus 3, de 5 a 7. Então, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha, vamos voltar um pouquinho. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente do Jordão, eram por eles batizados, confessando os seus pecados, e vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diz-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, o que a Bíblia diz aí para a gente é que existia um grande número de pessoas que iam ter com João Batista. Ora, a religião dominante, o judaísmo, através dos seus fariseus, dos seus principais líderes, fariseus, saduceus, foram lá perguntar, afinal, quem é você que está causando tanto tumulto, está trazendo tanta gente, tantas pessoas para conhecer quem você é? Enfim, queremos saber. Qual é a resposta de João Batista? Vamos ver qual seria a resposta de João Batista nos nossos dias? Ou se ele tivesse aqui presente? Vamos ver que se ele aparecesse na capa da revista hoje, uma revista qualquer. Esse é João Batista. Se a gente pudesse botar uma manchete, seria levado a cargo de celebridade, e talvez tivesse ali, do deserto, a nova voz dos evangélicos. Seria uma das possíveis manchetes, não é isso? De uma revista de hoje em dia. Vamos ver outra. Estranho
mais popular. Como João Batista conseguiu tantos seguidores? Outra, gafanhotos e mel, a dieta da moda do profeta da hora. Essa é a minha preferida, não? Não era isso que João Batista comia no deserto? Vamos ver o que esse cara come, para ver se a gente emagrece, já que o homem é tanto homem de Deus, provavelmente Deus disse para ele comer tudo isso. Isso seria se ele tivesse nos nossos dias de hoje. E pode ter certeza, meus irmãos, que teria naquela época, e tinha muita gente querendo o lugar de voz de Deus, como João Batista tinha. Quando as pessoas foram lá perguntar para João Batista quem você é, porque assim, é mais ou menos assim, como é que a gente pode ser popular como você? Ou, vamos anular você para que a gente continue com a nossa própria popularidade. E o que é que João Batista respondeu? Agora sim, meus irmãos, versículo 20, dá uma olhada na sua Bíblia aí comigo para a gente ver junto esse versículo e leamos juntos essa afirmação, essa negação, afirmação, né? Vamos ler juntos? E ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Quem você é? Eu não sou Jesus, tá? A resposta primeira de João Batista não foi quem ele era. A resposta primeira de João Batista foi quem ele não era. Porque a última coisa que João Batista queria é que ele fosse confundido com Jesus. Por quê? Qual era a missão de João Batista, irmão? Era iluminar Cristo, anunciar Cristo, falar de Cristo, e que ele não fosse o centro de nada. Que na medida que as pessoas estivessem com o João Batista, passassem 2 horas com o João Batista, elas pudessem no final de tudo dizer, nossa, como é bom estar com Cristo. E não de como é bom, João, estar com você, como é bom, João Batista, poder ouvir a sua voz, não, de como é bom a gente buscar a Cristo na intimidade do nosso quarto, no momento do nosso coração. E a última coisa que ele queria, talvez fosse ele falhasse, seria a falha da sua missão, fosse que ele fosse ser confundido com aquele a quem ele veio anunciar. E alguns já achavam na época, obviamente, que ele era o Messias, o Cristo. Na semana passada nós lemos o texto, João 1, de 6 a 8, e disse, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, João 1, de 6 a 8, poucas páginas, ou uma página atrás, que disse, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Não era a luz. Se João, agora o evangelista João, falou de que ele não era a luz, se ele precisou negar isso, é porque existia muita gente afirmando que ele era aquilo que ele não era e que era a última coisa que João Batista queria ser confundido. E aí ele perguntaram para ele outras perguntas. Ó, és tu, João Batista, Elias? És tu Elias? E Elias é associado a esse grande profeta do arrependimento do fim dos tempos. Vai ter um fim do tempo, em que Deus vai enviar um profeta Elias, que vai falar aí sobre as últimas coisas. És tu esse homem? E eis que vos enviarei, esse texto está lá em Malaquias, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Haveria esse último grande profeta, que na verdade a gente sabe que é a pessoa do próprio Cristo, mas que existia muito essa associação lá no Antigo Testamento. Você já vê, às vezes, coisas como essa, o reinado de Davi, és tu que vai restaurar o reinado de Davi, ou um novo Davi, ou tu vai ser o profeta Elias. Só para a gente ter uma associação dos nossos dias, é mais ou menos quando a gente fala que um novo jogador, olha, aquele jogador de futebol é o novo Pelé, é o novo Zico. A gente faz essa associação quando a gente pega uma grande figura da nossa cultura, do nosso futebol, para dizer, olha, será que esse jogador tal que está surgindo vai ser o novo Pelé? Então essa é a ideia. És tu o Elias? És tu aquele profeta lá do Antigo Testamento
que fala arrependimento, que fala sobre o fim dos tempos. E João Batista disse: não, és tu o profeta, não é um profeta, porque um profeta, João Batista é ela, aquele que seria a boca de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 18, de 15 a 18, eu vou ler para os irmãos, quando a Bíblia diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis que esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele fará tudo o que eu lhe ordenar. Deus levantou muitos profetas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, mas o profeta, João Batista não era a pessoa de Jesus. Então, em todo esse tempo, eles foram instigando para que o João Batista se deixasse ou se permitisse ir para os holofotes, e obviamente depois eles iriam queimar ele, mas João Batista o tempo inteiro vai na direção contrária: retirem de mim os holofotes, retirem de mim os seus olhos, eu sou apenas um servo. E não é aquele apenas um servo que não tem aquela frase que é bíblica, né? Que quem se humilha será exaltado. Mas tem gente que se humilha para ser exaltado. E quem se humilha para ser exaltado vai continuar humilhado. Não é verdade? A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. Então eu entendi a fórmula de Deus. Eu vou ser humilde. Aqui, irmãos, orem por mim, eu não sou absolutamente nada. Quem sou eu? Meu coração, sou um servo. Por dentro de mim eu sei que eu estou cantando a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. No fundo ali eu estou, mas eu estou fazendo essa aparência. Estou me humilhando aqui, dizendo: André, não sou nada, meu querido. Mas no fundo eu não acho nada disso. Então eu estou me humilhando, na verdade, porque eu quero ser exaltado. E quem se humilha para ser exaltado vai continuar humilhado. Deus não trabalha com fórmulas. Deus trabalha com o coração. Ele sabe aquilo que se passa dentro de mim. Então, afinal, quem é você, João Batista? E eles precisavam de uma resposta, não iam ficar satisfeitos apenas com as negações, e eles afirmaram aí no versículo 23, é o nosso próximo slide. Então ele respondeu, vamos ler juntos, irmãos? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Donald Carson, comentando esse texto, diz que lá no Antigo Testamento, metaforicamente, João Batista está clamando por um sistema de melhoras na estrada, na verdade Isaías, no sistema de melhoras da estrada do deserto para o leste. É mais ou menos quando você vem no Rio de Janeiro, a sua rua está esburacadíssima e ninguém consegue chegar ao destino final porque a própria rua não permite. Então, lá no Antigo Testamento, para que o povo de Deus retornasse do exílio e voltasse para Jerusalém, as estradas precisavam ser pavimentadas. Mas mesmo lá no Antigo Testamento, isso é metafórico. Isaías não está falando: olha, precisamos de um sistema melhor de governo para que nossos carros, as nossas carruagens cheguem melhor. Não é isso. Já era um tipo lá literário que falava do retorno do Senhor, do retorno do coração, do retorno para Jerusalém, não a geográfica, mas para Jerusalém da alma. E no deserto, João Batista está: eu sou essa voz que estou preparando, pavimentando o caminho, um coquetel antes do prato principal, para que a presença de Jesus, para que a vinda de Jesus, o Messias, possa chegar no momento certo. E se existe um modelo de caráter, de liderança pastoral, é esse modelo de João Batista, é o modelo da nossa vida. Que serve para que todas as vezes que o nosso coração tente se levantar, quando a gente acha que é alguma coisa,
João Batista nos lembra, olha, você não é o Cristo, você não é Elias, você não é o profeta, você não é absolutamente nada, a sua vida tem como por foco glorificar a Cristo e perceber de que você, como disse, não é nada, e de que na verdade Cristo é tudo, mas que com Ele, quando isso acontece, quando você se percebe quando não é nada, e quando você percebe que Cristo é tudo, essa fusão faz com que grandes coisas de fato aconteçam na sua vida. E com isso tudo, o que é que João Batista deixa aí para a gente? Em primeiro lugar, o foco é Cristo. Vamos falar junto essas frases? O foco é Cristo. Se você tivesse que escrever uma missão de vida, as razões, isso aliás é um ótimo exercício, as razões da sua vida, o motivo da sua vida, o alvo da sua vida, aonde você quer chegar, pensa rapidamente. Onde é que Jesus apareceria? Na missão, na razão, no motivo da sua vida. Ele podia aparecer na sua frase. A pergunta melhor talvez seja, se ele apareceria como um detalhe, ou como uma força que vai fazer com que você consiga os seus alvos, ou se ele vai aparecer como de fato a razão da sua existência. Faz toda a diferença. Aliás, é essa teologia que tem feito muita gente cair. Minha vida é isso, Senhor, eu quero isso, eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso para mim, para a minha vida, para a minha família, e que o Senhor me ajude a realizar esses sonhos. Isso pode parecer interessante, mas não é. O alvo da vida é, Senhor, claro, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus planos, eu tenho minhas coisas, mas o meu alvo é te glorificar, é me satisfazer no Senhor, como diz o John Piper na sua própria missão de vida, que o alvo dele é satisfazer a pessoa de Cristo. E como João Batista tinha convicção total da sua missão e de vida, de que ele não era nada, mas o Cristo, ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E o que tem matado o cristianismo, meus irmãos, o relacionamento com Deus, são vidas que se acostumaram a viver do jeito que querem, sem um foco em Cristo, e ainda assim, meus irmãos, se satisfazem com isso. São vidas que entenderam de algum momento que tem a sua missão, tem a sua plano, e que na verdade Cristo é esse grande Papai Noel, ou esse grande incentivo, ou esse grande poder, que vai fazer com que eu consiga as coisas que eu desejo, as coisas que eu quero. E João Batista ensina que as coisas não são assim. Há pouco tempo escrevi uma pastoral dizendo sobre felicidade, fruto do livro que eu li do pastor Rick Warren, dizendo que ele começa o seguinte, o foco da vida não é você. O foco da vida é Jesus Cristo. E o tempo inteiro João Batista está apontando, olha, eis ali, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, olhem para Ele. Não olhem para mim não, porque o foco da vida de vocês, assim como é o da minha, é glorificar a Cristo. O resto são tudo detalhes, meus irmãos. Até os sonhos que você tem, se ele não glorifica Cristo, não os tenha. Ou que Deus os frustre, se ele não glorifica Jesus. Agora, se ele glorifica Jesus, que ele os realize, mas depois de realizar, que você continue glorificando a Cristo. Mas saiba que a visão, a razão da sua vida é fazer as coisas, é viver para Deus, o resto é bobagem. O resto, como diz Eclesiastes, que estamos estudando hoje, é tudo vaidade. João Batista nos ensina que se o foco é Cristo, eu não posso ser o foco. Que uma expressão necessariamente anula a outra. Se você é o foco não é Cristo. Se o foco é Cristo, você não é o foco. Qual é uma das frases mais famosas de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. E vamos colocar aí que essa medida tem 2 metros. Se Jesus tem 2 metros, você não tem nenhum. Mas se você vai crescendo
e você se torna a estatura de 2 metros, pode ter certeza, Cristo já foi eliminado da sua vida. É uma expressão onde uma coisa anula a outra. Se ele cresce, Cristo, você diminui. Se você cresce, Cristo acaba sendo diminuído da sua vida. E o sentido dela é dar o sentido dela a Cristo. Quando eu sou escravo de Jesus Cristo, é que eu sou de fato livre para viver. Olha que frase interessante de Jesus, você conhece essa expressão? Quando diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Quem quiser salvar a sua vida, com você, com seus esforços, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, esse vai salvá-la. Se o foco é Cristo, você não é o foco. Se você quer salvar a sua vida, se agarrar nela de algum momento, você não vai ser salvo. Mas se você se entregar e dar o foco da sua vida inteira para Jesus, o seu coração, pode ter certeza, vai ser repleto de alegria, meus irmãos. João Batista, eu estou aqui para batizar com água, eu vou fazer a minha parte, eu vou abrir os caminhos para o Senhor, mas o sentido é Ele. Olhem para Ele, olhem para o Cordeiro de Deus e fique com Jesus. Terceiro, meus irmãos. Opa, deixa eu voltar aí. Isso. Humildade. É a terceira coisa que João Batista nos ensina e que ficou muito claro no início do nosso sermão. Ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. O que vem após mim, ele vai dizer, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Versículo 33, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer o pousar de Cristo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha, o tempo inteiro, olha, é Ele, eu só dependo dele. E a humildade em Cristo, ela iguala todos os homens. Para Jesus não há pobre, não há rico, não há judeu, gentio, diplomado, analfabeto, gente famosa, gente anônimo. Nesse sentido, Deus ama todas as pessoas sem distinção, mas o mesmo amor sem distinção também requer de nós a mesma coisa. De que a gente se sinta e se veja como uma pessoa humilde na presença de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque volta e meia, nós vemos na presença de Deus com as nossas mãos não vazias, mas cheias de alguma coisa. Senhor, afinal quem está falando contigo é João Batista. Você não pode responder de uma maneira especial? Senhor, afinal, quem está falando contigo é uma pessoa que contribui muito para a sua obra. Será que você não pode responder de maneira diferente? Senhor, afinal, quem está falando contigo é uma pessoa que trabalha muito na sua obra, uma pessoa que ora demais, uma pessoa que lê a Bíblia de cabo a rabo, já leu 20 vezes, uma pessoa instruída, uma pessoa que se sacrifica por ti. Volta e meia, nós mesmos nos convencemos desses argumentos, e por isso queremos um tratamento diferenciado na presença de Deus, quando na verdade, quando a graça de Deus fala que nós somos iguais, é que para ninguém vai haver algo a mais ou algo além. Todos serão tratados diante de Deus da mesma maneira. Um maior exemplo disso, eu acho, no Novo Testamento, é o jovem rico, não é? Já vi vários pastores dizendo que se fosse o jovem rico, nos nossos dias, dizia assim, não, meu irmão, vem para cá, seu dízimo é alto, a gente vai construir grandes coisas. E Jesus, o que Jesus diz para o jovem rico? Vai e vende todas essas coisas e dá aos pobres. Desde que o pobre seja eu, né? Mas não é. Jesus trata ele da mesma maneira. Como ele trataria o jovem pobre, que precisa da mesma graça, do mesmo perdão de pecados que o jovem rico e que o jovem classe média. E que o jovem classe A, o classe B, o classe C, o classe D, E, F, todos precisam da mesma graça. A questão é que cada um tem pecados e complicações diferentes. Mas Jesus vai tratar da mesma maneira. Você precisa se arrepender, você precisa se desapegar das coisas que você se apega, seja ela as quais forem. E a gente no Brasil está acostumado com uma grande frase que abre portas. Qual é? Você sabe com quem você está falando?
falando aqui é uma pessoa diferente. Se você é amigo de alguém importante, o tratamento num restaurante é X. Se você chega, às vezes, com as roupas, talvez não tão legais, o seu tratamento vai ser Y. A recomendação, se você quer comprar um carro, vá bem vestido. O tratamento é um, se você for bem vestido, e o tratamento é outro, se você for simples, lá, seu bermudão, chinelo, camiseta, é um sábado de tarde, você não quer muito estresse. Não é verdade, meus irmãos? O tratamento não é diferente. Porque no Brasil a gente fica aquela coisa, quem é que está falando? A gente vai tratar de acordo com quem está nos dizendo. Não existe nesse sentido igualdade, mas o meu discurso aqui não é para o Brasil, é para a gente também não deixar com que essa cultura do que você sabe com quem está falando, também elimine ou mate o nosso relacionamento com Deus, porque nos achamos em algum momento mais especial do que eles. E ele sendo o maior dos homens na terra, é o que a Bíblia diz aqui, né? Grande homem do Senhor na terra, não quis privilégio. Não sou digno de atar as suas sandálias. Eu sou submisso a Ele. Eu não sou Cristo. Eu não sou o cara. Eu quero só te apresentar a Ele. E por último, meus irmãos, João Batista nos ensina que o fogo é maior do que a água. João Batista disse, eu batizo com a água. Cristo diz, e eu batizo com fogo. O João mesmo disse, e ele vai batizar com fogo. O batismo, meus irmãos, não é importante. Reverendo Leonardo, quando pregou há pouco tempo sobre João Batista, falou sobre toda essa questão do batismo, mas que é claro que o batismo é importante. Uma frase clássica de Agostinho, quando ele diz que o batismo, como todos os sacramentos, é o sinal visível de uma graça invisível. Entrar nas águas, ou ter a água derramada sobre si, que é, você entenda de uma maneira ou de outra, não é a coisa mais difícil do mundo. O que realmente transforma o coração do homem é quando o fogo do Espírito Santo converte a sua vida. João Batista não está diminuindo o ritual, que é importante, que Jesus também vai reafirmar, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, quando vai falar da grande comissão, ele vai falar para a gente ir por todo mundo, que a gente prega o Evangelho e que a gente também batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Jesus reafirmou essa realidade, é porque o batismo é importante. Mas a grande verdade, meus irmãos, que a coisa mais importante é quando o coração é convertido na presença de Deus e por isso se batiza. Sabe por quê, meus irmãos? Se você lendo às vezes livros de história e história da igreja, lá no iniciozinho, ou quando a igreja começou, não no iniciozinho não, mas quando a igreja começou a se sacramentalizar, ou seja, tirar na verdade a presença do Espírito, a presença de Deus e colocar tudo isso no sacramento, você tem relatos de cidades inteiras que foram convertidas num só dia. Aí você fala assim, mas que fogo do Espírito Santo. Não, sabe o que acontecia? O rei se convertia, o rei de uma cidade, o rei de um país, ele se convertia, ou o líder da cidade, e existia uma premissa de que a religião do rei é a religião do povo. Então, naquele dia, como o rei se converteu ao cristianismo, todo o povo se convertia. O que era isso? Todo o povo era batizado. Então, todo mundo ia lá, recebia o batismo, logo é a cristianização daquele ambiente. Talvez seja a cristianização, mas não a conversão daquelas pessoas. E foi assim durante muito tempo a técnica de evangelização da igreja, especialmente da igreja católica, que fundamentou muito das suas coisas no sacramento. Continua sendo uma igreja extremamente sacramental. Onde é que está o Espírito Santo nisso? Ele está agindo quando o batismo é derramado. Não é isso. O Espírito Santo agiu antes, regenerando, convertendo, e por isso a pessoa foi batizada. Não é que o batismo não seja mais importante, meus irmãos, mas a verdade é que um rito, participar do rito, qualquer um pode fazer, e às vezes participando se enganam a si mesmos. E João Batista está combatendo uma doença chamada nominalismo, que a gente tem hoje em dia. Ele é presente, a pessoa toma a Santa Ceia, foi batizada nas águas, participa de todos os momentos, mas o fogo do Espírito no sentido da conversão, meus irmãos, ainda não aconteceu de fato. E João Batista diz, só ele pode fazer essas coisas. A igreja não pode converter ninguém, o cristão não pode converter ninguém, o batismo não pode converter ninguém, estar na igreja não te converte,
participar da igreja não te converte, mas quando o Espírito Santo faz isso, aí sim você é refeito uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha essa frase de Jesus: não presumais por de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Era uma discussão lá de Jesus: mas nós temos por pai Abraão, olha o nosso passado. Ele falou assim: pai Abraão? Jesus fala assim: eu posso suscitar essas pedras, eu posso torná-las posso torná-las filhas de Abraão. O que não pode, ou o que de fato deve acontecer, não é quem você tem por pai, mas aquilo que você pode se tornar quando o fogo de Deus vier sobre a sua vida, chamada conversão. Se você ainda não se converteu, você pode ter sido batizado, você pode frequentar a igreja, se ainda não se converteu, peça a Deus que converta o seu coração hoje. E se você já se converteu, lembre-se que todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é dia de você se tornar ainda mais perto de ser uma nova criatura. Produzir é o que a Bíblia diz: frutos dignos de arrependimento. E para isso, deixa Cristo ser a celebridade da sua vida. Deixa Cristo ser o centro de tudo e não você, e não mais ninguém. Deixa Cristo, ou se coloque de uma maneira humilde na presença de Deus, como ninguém, absolutamente ninguém mais especial do que o outro. E veja que o fogo de Deus é a real transformação que você pode ter na sua história. Ele é o centro de tudo. Lembre-se disso e que Ele nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que vem para os nossos corações, para nos instruir, para nos mudar, para abrir os nossos olhos, para produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor. Para que haja em nós humildade, para que haja, Senhor, em nós um olhar que aponta para Cristo, que busca a Cristo, que não busca mediadores, que não busca ser um mediador, mas que busca Cristo acima de todas as coisas, ó Pai. Eu peço que essa verdade seja uma verdade em cada coração aqui presente, por isso destrói, Senhor, o nosso senso, Senhor, de novos mediadores, de novos semideuses ou celebridades ou coisas parecidas. Nós queremos focar a nossa vida em Cristo. É Ele quem responde às nossas orações, é Ele que tem o poder para curar, é Ele que tem o poder para salvar, é Ele que tem o poder de transformar, é Ele que tem o poder de nos fazer uma nova criatura. Não nos deixe esquecer isso, Pai. E que o nosso foco da nossa vida seja glorificar, Deus, a esse Jesus que nos salvou, seja viver para esse Jesus que nos salvou, seja para abandonar o nosso velho homem, os nossos próprios sonhos, ó Deus, e colocar tudo na presença de Deus, ó Senhor, para que a gente seja aquilo que o Senhor quer que a gente seja, Pai. Não a nós, ó Deus, não nós, sendo o centro, mas Cristo Jesus. E nós com humildade e buscando a transformação que vem do fogo do Teu Espírito Santo em nós, ó Pai. Pedimos isso, Senhor, rogando essa mudança em nós, essa transformação, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para todo sempre.